वंदे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयितगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति पदे देवी सत्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च साधानुरक्त गुरु भक्ति युक्तो भक्ति प्रमोदाक्ष जगोद्वरुण्य ध्येयं सदा परिभवग्न भविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवभिरिञ्चनुतं शरण्यं भीतात्तिहं वनुतपाल्भवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरुणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरिजित किमपि गपवधू स्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिकामयि कदा कृपां करोषि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकाबदातु संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वाम्बरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणाभतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषिः त्ववामभागम् नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं। वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदयसंवित् तं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे
Tvam bhakti yoga paribhavita hissarojo asase Shutekshita patananunahata pungsam Jad jad dhiyat urgaya vibhavayati Tattad vapu pranayase sadano grahayo Tvam bhakti yoga paribhavita hissarojo asase Shutekshita patananunahata pungsam Yad yad dhiyat urgaya vibhavayati Tattad vapu pranayase sadano grahaya Gauriya Goshtipati Gaudiya Goshtipati Shri Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada. O Paramahamsa Jagadguru disse que nós somos alma infinitesimal, nós somos tão minúsculos que é impossível explicar a nossa medida. Portanto, como podemos entrar em contato com o infinito, com o Senhor Supremo? Este é o nosso problema. Gaudiya Goshtipati Shri Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada. O Paramahamsa Jagadguru disse que nós somos almas infinitesimais, minúsculas, microscópicas. Portanto, como é possível para nós entrar em contato com Vibhu Chaitanya, com a consciência absoluta? Como é possível? Não é possível. Existe, porém, um único caminho. Existe um caminho aberto. Nós podemos entrar em contato com o Senhor Supremo de alguma maneira. E qual é essa maneira? Qual é esse processo? Pela ajuda do Shabda Brahman. Se nós podemos tomar abrigo no Shabda Brahman, então nós podemos entrar em contato com o Senhor Supremo. Shabda Brahman não é um som ordinário, não é um som comum. O Shabda Brahman vem do mundo transcendental. E o som material é criado aqui e é destruído aqui. O que significa que ele é destruído aqui? Os cientistas diriam que o som produz ondas sonoras. Mas isso é algo que existe no mundo material. No mundo transcendental, o som transcendental vem da realidade transcendental e pode nos ajudar a entrar em contato com este mesmo universo espiritual. Nós podemos entrar em contato com a Prakrita Jagat, com o universo não material. Então, nós somos almas minúsculas, que nós precisamos de uma espécie de ajuste para entrar em contato com a totalidade do infinito. Se o Senhor Supremo aparecesse diante de nós, nós não poderíamos suportar o seu resplendor. Seria impossível para nós. Como o Deus do Sol no céu, como o semideus do Sol, se o Deus do Sol, nós nos ajustamos para olhar para o Sol, não é? Prabhupada Bhaktisiddhanta explicou isso. O Sol está numa distância específica da Terra. Se ele fosse para longe, o mundo inteiro se tornaria frio, colapsaria, porque ele não alcançaria o calor. Então, o Sol está colocado a uma determinada distância perfeita para que nós podemos receber a bênção, a luz do Sol, e nós podemos manter a vida está acontecendo, ocorrendo pela ajuda do Sol, tudo se move. Mas se o Sol está muito próximo de nós, nós podemos nos queimar, nós não suportaremos. Se ele estivesse longe, mais longe do que ele está, nós também não sobreviveríamos. É por isso que Prabhupada Bhaktisiddhanta dizia, nós precisamos de um ajuste para entrar em relação com o Senhor Supremo. E como nós podemos então nos ajustar? Que ajuste é esse? Nós não sabemos que aquilo que nós não podemos ver, que nós não podemos sentir, e que mesmo depois de ouvir falar sobre ele, nós não podemos compreendê-lo. Que objeto é esse? Que sujeito é esse? Cadê esse?
este Supremo. Qual é a relação do Supremo conosco? Nós não sabemos, nós não podemos descobrir. Neste mundo material, nós temos uma relação com nossos pais, com nossa mãe, com nosso esposo, com nossa esposa, com nossos filhos, com todos. São relações materiais que são práticas, mas na verdade elas são impráticas, impossíveis. Porque na verdade não temos relação com nenhum deles. De fato, se você pensar com o seu cérebro equilibrado, você vai perceber que você não tem relação com ninguém. Mas isso é um erro, né? A nossa impressão é o feitiço de Mahamaya, a impressão de que nós temos uma relação. Nós somos forçados a estabelecer uma relação com o marido, com a esposa, com o pai, com a mãe. Isso é necessário. Mas esses títulos, pai, mãe, esposa, marido, isso são títulos materiais. Todas as relações aqui neste universo material são arranjadas por Maya Devi. Supor que você tenha feito um doutorado e que ele seja um cientista, talvez. Todos esses títulos são temporários e são, portanto, criados por Maya Devi. Maya Devi cria diferentes tipos de títulos e nós somos forçados a acreditar, sim, eu sou um cientista, por que não? Dessa maneira, nós somos forçados a acreditar, porque isso é um arranjo de Maya. Ninguém pode negar isso. Mas a verdadeira relação nós temos, essa relação eterna com o Senhor Supremo, é constante e eterna, mas nós não podemos senti-la. Mesmo que você quisesse cortar a sua relação com o Senhor Supremo e jogá-la fora, você não pode fazer isso. Se você quisesse despedaçar sua relação com o Senhor Supremo, você não poderia fazer isso porque é impossível, pois esta relação é eterna. Então, esta relação eterna, ela subsiste na nossa forma. Não, a relação material, ela acontece de uma forma temporária. Por quanto tempo ela será sua esposa? Do momento que você casou até o momento que ela vai embora, que você vai embora ou que você vai deixar seu corpo. Talvez 45 anos, 30 anos, quantos anos? 60 anos? Isso vai depender do caso. Neste período, você vai acreditar, esta é minha esposa, este é meu esposo, este é meu amigo, este é meu pai, esta é minha mãe. Porém, você está sendo forçado a acreditar nisso. Mas se nós tentarmos cortar nossa relação com o Senhor Supremo, isso não será possível. Porém, nós esquecemos dessa relação. Nós esquecemos da nossa relação com o Senhor Supremo. Não é possível. Nossa relação com o Senhor Supremo é eternamente presente. Mesmo que você negue ou que você confesse, isso não tem importância. Pois nós temos uma relação eterna com o Senhor Supremo. E é esta relação que nós devemos descobrir. O que você quer dizer com bhajana? Bhajana significa que você tem que realizar a sua posição inicial, onde você está, onde você foi colocado. Essa é a primeira coisa que você precisa realizar, a sua posição. Quando você puder realizar a sua Swarupa, eu não estou falando da sua Siddha Swarupa, da sua forma espiritual eterna, eu não estou falando de irmos tão longe. Eu gostaria de dizer o seguinte, se você puder realizar a sua forma, a sua relação com o Senhor Supremo, isso no momento atual já seria mais do que suficiente. Mas nem as pessoas têm dificuldade de realizar pelo menos isso, somente isso. Eu tenho uma relação eterna com o Senhor Supremo, mas as pessoas têm dificuldade de realizar isso. Se elas realizam isso, elas alcançam Swarup Siddhi, o poder da forma, através da nossa relação com o Guru e com os Vaishnavas. Nós realizamos que nós temos uma forma eterna com o Senhor Supremo, que o Senhor Supremo é querido, é nosso único amigo. E o Guru e os Vaishnavas também, porque o Guru, o Vaishnava e o Senhor Supremo são uma única tattva, uma única verdade. Na verdade, Guru, Vaishnava e Bhagavan são a mesma tattva, a mesma verdade.
Então, o Dhamma sagrado, a parafernália, os objetos de adoração ao Senhor, tudo isso, os Vaishnavas, tudo isso é um único tattva, uma única verdade. Os Vaishnavas não são separados do Senhor Supremo, eles são a mesma coisa, eles pertencem ao Senhor Supremo. E você deve realizar isso. É por isso que no Srimad Bhagavatam está este verso. Existe uma única verdade. Nós podemos chamar isso de Advaya Jnana Tattva. Porém, esta única realidade compreende uma diversidade infinita. Todas as diversidades juntas, elas não são diferentes do Senhor Supremo, pois elas pertencem ao Senhor Supremo. E este é o princípio de Achintya Bheda Abheda Tattva. A inconcebível diferença e igualdade em relação ao Senhor Supremo. Nós, jivas, nós, almas, estamos, de acordo com Achintya Bheda Abheda Tattva, somos não diferentes do Senhor Supremo. Mas nós somos a partícula de consciência infinitesimal. Nós viemos de Tatastha Shakti. Shakti e Shaktiman, a energia e aquele que controla a energia, o Senhor Supremo, aquele que possui a Shakti, são não diferentes um do outro. E nós somos Shakti do Senhor Supremo. Por isso nós encontramos este verso, Shakti, Shaktiman, Mathura. O Senhor Supremo, aquele que tem Shaktis, energias infinitas, energias não diferentes. Este princípio é explicado por Chaitanya Mahaprabhu com Achintya Bheda Abheda Tattva. Este é o Tattva. Portanto, essa pequena alma condicionada, infinitesimal, se esta alma quiser fazer bhajana, quiser adorar Krishna, cantar os santos nomes, ela primeiro precisa realizar a sua relação com o Gurudeva, com o Guru dos pés de lótus. Quem é o Guru? Primeira coisa. Se não realizamos Guru Swarupa, Guru Tattva, então é impossível conversar, entrar em relação com o Senhor Supremo. A primeira coisa que nós temos que realizar é Guru Swarupa. Qual é a forma do Guru? Qual é a relação do Guru com Krishna? Então, somente então, com a ajuda de Shabda Brahman, nós podemos continuar. O Senhor Supremo está bem ciente de um fato, de que é impossível para a alma condicionada entrar em contato com Ele. Elas são tão pequenas. E eu sou o infinito, eu sou Hari Ananta, Hari Rupa Ananta. Eu sou a forma sem fim. É por isso que o Senhor, por conta de sua misericórdia sem causa, arranja uma situação para que, de alguma maneira, de alguma forma, nós consigamos obter informações sobre Ele, sobre Bhagavan. Nós podemos obter os seus pés de lótus, o seu serviço eterno. E qual é este arranjo? O Senhor está ciente de que a alma infinitesimal é tão minúscula, ela não pode compreender o infinito. É, portanto, que Ele envia seus associados eternos, seus companheiros eternos, Guru e os Vaishnavas, como a sua misericórdia para nós. Ele arranja que o Guru e os Vaishnavas venham ao mundo material e entrem em contato conosco como seres humanos. E que você desenvolva uma relação como a relação dos seres humanos. O Senhor arranja a situação de tal maneira que em algum momento nós podemos ser informados sobre a existência do Senhor Supremo e obtenhamos o serviço eterno. E qual é este arranjo? A presença do Guru dos Vaishnavas puros nesse mundo material.
E a seguir, nós temos que entender que o Guru se manifesta na forma das escrituras sagradas, do Vedanta, dos Upanishads, do Bhagavatam. O Senhor virá também, ele encarna como o Shastra, como os manuscritos védicos originais. O Senhor vem na forma do Shastra, na forma dos mantras eternos. Então, se o Shastra está lá e o Guru Vaishnava não estiver nada, o que você vai fazer com o Shastra? Mas imagina que o Shastra estivesse aqui, as escrituras estivessem aqui, o que você faria? Você não vai conseguir entender. Então é o arranjo do Senhor Supremo. O Senhor Supremo vem na forma do Shastra, uma pronúncia, a pronúncia do conhecimento eterno. O Guru Vaishnava são como uma caixa de som transcendental. E do mundo transcendental, ele capta este som que aparece no seu coração e sai da sua língua. E o Aprakita Shabda Brahman vem. Então nós podemos ter a oportunidade de escutar. Mas se o Guru Vaishnava não estiver lá, de quem nós vamos escutar tudo isso? É por isso que é um arranjo do Senhor Supremo. O Senhor Supremo vai arranjar a situação de tal maneira para que a alma condicionada possa ter a oportunidade de vir até mim. Porque ele vem na forma do Guru dos Vaishnavas, na forma do Shastra, na forma do Dhamma, da terra dos passatempos de Krishna e de Mahaprabhu. O Dhamma sagrado é Balarama, na forma do Nama, na forma dos seus santos nomes. Ele é a encarnação deste nome, Krishna. Você acha que todos podem pronunciar a palavra Krishna? Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj diz Krishna, eu também digo Krishna. Mas o seu pronunciar Krishna e o pronunciar de Krishna dele, dos grandes santos, é infinitamente diferente. Quando Madhavendra Puripad fala sobre, diz Ha Krishna, Ha Vrindavana, ó Krishna, ó Vrindavana, quando ele pronuncia isso, Vrindavana se manifesta nos seus lábios. Ananda Nandana, Krishna, Yashoda Nandana, Vrindavanata. Então, com estas palavras, você não pode ver, mas Vrindavana está dentro da palavra que ele pronuncia, porque ele é o devoto puro. Maharaj está falando de Madhavendra Puripada. E Nandanandan Krishna também se manifesta. Mas você não pode realizar. As pessoas comuns podem dizer Krishna, mas seu coração não está limpo. O Senhor Supremo vem na forma do Guru dos Vaishnava, do Dhamma, do Nama, do Harikata, na forma do Vrata. Hoje nós vamos começar a fazer o Adivastiti de Kartik Vrata. Este é um arranjo do Senhor Supremo. Eu expliquei isso no Purushottam Vrata. Ele diz, eu mesmo sou o Purushottam Vrata. Eu sou o Purushottam Vrata. Purushottam Vrata é mais do que eu, ele diz. Ele vem na forma do Vrata, ou seja, na forma de um voto, na forma de um período, na forma do Ekadasi, na forma do Janmastami. Que mais? O Senhor vem e nos traz infinitas possibilidades, se nós somos inteligentes o suficiente. Inteligente o que significa? Ser inteligente espiritualmente, não contar com o cérebro material. Se você desenvolver um intelecto transcendental, este Kartik Vrata é o Senhor Supremo. Um outro nome do Kartik é Damodara Vrata. Ujja Vrata é outro nome. Ujjashi e Radharani. E por que Krishna e Radharani são não diferentes? O significado também é Krishna. Então, Damodar Vrata, todos esses Vratas, é Krishna que vem na forma do Vrata, na forma desse voto, na forma desse período. Um mês de Kartika é mais do que suficiente para alcançar o Senhor Supremo. Se você seguir o Guru e os Vaishnavas de maneira apropriada, mais do que suficiente. Um Vrata de Purushottam é mais do que suficiente para alcançar o Senhor Supremo.
Mas as nossas dúvidas impedem esse processo, porque se há dúvidas em relação ao Senhor Supremo, ao Vrata, nós vamos retroceder. And in Gita, Bhagavan speaking, if you have any doubt about Guru, Gita, no Bhagavad Gita, Krishna disse, se você tem dúvidas em relação ao Vaishnava puro, não ao falso Guru, mas ao verdadeiro Guru. Se você tem dúvidas em relação a ele, então você vai ter que cair. Você não vai alcançar o sucesso espiritual. Porque no Gita o Senhor Supremo diz, se alguém duvida do Senhor Supremo, dos seus nomes sagrados, dos seus passatempos, dos seus associados eternos, tal pessoa cai. É por isso que a nossa fé no Guru e nos Vaishnavas pode nos dar a oportunidade de subir Vrata de Purushottam, Vrata de Kartika, é mais do que suficiente. E eu comecei com este verso de Srila Shandas Babaji Maharaj. O Senhor Supremo, o Senhor Supremo, Bhagavan, que aparece no coração do devoto puro, de acordo com a maneira de que tal pessoa adora Krishna, canta os santos nomes. Vamos supor que alguém cante os santos nomes, pensando em Dwarakadish Krishna, o Krishna de Dwaraka. Ou que alguém cante os santos nomes de Nrsimhadeva. De acordo com os humores de tal pessoa, o Senhor Supremo se manifesta. Aqui você canta os santos nomes de Nanda, Nandan, Krishna, do Krishna de Vrindavana, e você vai receber o darshan de Nrsimhadeva. Isso pode acontecer somente se você cometer um erro, como no caso de Mirabai. Você já ouviu falar de Mirabai? A vida inteira, essa poetisa cantou este verso. É um kirtana em Hindi. Ela diz, meu único suporte é Giridhari Lal. O único suporte na minha vida é Giridhari Lal. Quem é Giridhari Lal? Quem é Giridhari Lal? O menino que levanta Govardhana. Este é Giridhari Lal. A vida inteira ela cantou músicas, dançou, cantou a vida inteira. Porém, no momento que ela foi alcançar Krishna, ela não alcançou Nandanandan Krishna. Ela cantou, fez o kirtana, tudo. Ela amava Nandanandan Krishna. Mas quando ela foi liberada, ela não alcançou Goloka Vrindavana. Ela alcançou o Krishna de Dwaraka. Por quê? Maharaj, você diz que de acordo com a adoração alguém alcança, mas sim, mas você esquece de um ponto, que Krishna Bhajana, Giridhari Lal Bhajana, a adoração de Giridhari Lal, somente é possível sob a guia de Radharani e das Gopis. E isso Mirabai, essa poetisa, nunca fez. Este bhajana, o bhajana de Krishna, de Vrindavana, só é possível sob a guia dos Vrajavasis. E ela não estava interessada em seguir Radharani e as Gopis. Então Krishna não pode dar sua misericórdia para ela. O Krishna de Vrindavana. A vida inteira ela cantou o Krishna de Vrindavana. Mas quando ela recebeu o seu Siddhi, ela não recebeu Giridhari Lal, porque ela não adorou Radharani. Esse tipo de erro você fizer, então eu não sou responsável. Eu estou falando do caminho consueto. De acordo com o seu bhajana, o Senhor Supremo aparece dentro do seu coração para lhe dar
misericórdia para se manifestar. Mas se você fizer um erro como Mirabai, mesmo que você adore Nandanandan Krishna, você não recebe esse Krishna de Goloka Vrindavana. Então, os vratas são muito importantes. Chaturmasya, Kartik Vrata. Então, existem infinitas glorificações nos Puranas, nos Shastras, sobre esses vratas, sobre esses meses sagrados, esses períodos, esses votos que nós fazemos nesses períodos. Alguém poderia dizer, é impossível seguir Chaturmasya Vrata, é muito difícil, não dá para seguir. Se alguém ignorar, se alguém disser, nós não podemos seguir Chaturmasya, é muito difícil. Então você não vai receber a misericórdia do Senhor Supremo. Se você seguir um processo com desconto, como um estudante que vai comprar um livro que tem um resumo, ele compra um livro que é resumido e vai fazer a prova. Ele lê só uma síntese do livro de estudo. Assim você não passa nessa prova. Krishna não permite. Krishna diz o que fazer e o que não fazer. E você tem que seguir o Shastra, em primeiro lugar. Alguém pode dizer, eu sou um Rupanuga Bhakta, então eu vou ter que seguir o Shastra. Então a pessoa é um tolo. Se alguém falar por conta do seu falso ego, eu sou um Rupanuga Bhakta, por que eu preciso fazer Chaturmasya? Porque Chaturmasya está em Vaidimarga. Esses votos estão sob a jurisdição de Vaidimarga, do caminho em direção a Krishna, que é regulado por regras, rituais, etc. E por que você não deveria seguir se o próprio Chaitanya Mahaprabhu segue esse caminho? Gauranga Mahaprabhu pessoalmente segue Vaidimarga, o caminho das regulações, o caminho do processo que é ensinado pelos Vaishnavas. Então, quando todos vão se encontrar com Mahaprabhu por 4 meses em Purushottam Dham, em Jagannatha Puri, então quando os Mayapuravasis, os habitantes de Mayapura e Navadvipa vão lá encontrar o Senhor Supremo, eles vão honrar o Chaturmasya Vrata na companhia do Senhor Supremo. Vrata, o que significa? Nós achamos que é só jejuar alguma coisa, você tem que jejuar um pouco de tempo, evitar isso, aquilo, este sabji, aquele sabji. Nós temos que seguir isto, seguir aquilo, evitar tomar leite, ou evitar tomar iogurte no mês de Bhadra, ou evitar as folhas verdes, shak. Ok, isso sim faz parte, porém, isso não significa que o Chaturmasya e o Kartik Vrata deva lhe levar a uma conclusão equivocada. Sim, nós temos que seguir essas regulações, porém, temos que entender a coisa principal. Vrata significa upavash. Upa significa que nós temos que nos aproximar muito do Senhor Supremo. Significa que nós devemos estar com o Senhor Supremo. Então, o Vrata se chama, nesse caso, Upavrash. Isso não é que você faz uma austeridade, mas, por exemplo, no mercado, se você não come, mas dorme o dia inteiro. Prabhupada diz que é melhor que você tome prashada 1 ou 2 vezes ao invés de ficar em total jejum, mas que você cante os santos nomes no mercado assim. Somente jejuar não é vrata, não é o vrata, não é esse voto, não é essa austeridade. Primeiro você tem que ouvir o Harikatha e o Kirtana. Se você não for capaz, sim, você pode comer algumas frutas, algumas flores. Então, Sriman Mahaprabhu pessoalmente segue o Chaturmasya, o voto de Chaturmasya. Então, Mahaprabhu vai no sul da Índia, ele vai até Srirangam. Lá, o Senhor Supremo fica com Benkalabhata, Tirumandalbhata,
Gopal Bhatta Goswami coming Gopala from that Bhatta family. Goswami. So Mahaprabhu stayed there for Então 4 Mahaprabhu months. fica lá por 4 meses. Also all Chaturmasya Vrata, all devotees from Shantipur, Então, Navadvip, Chaturmasya Vrata, todos os devotos de Shantipur, todos vão lá até Jagannatha Puri, até Purushottam. Eles fazem o Sankirtana sem parar, o tempo todo com Mahaprabhu. Portanto, por quê? Porque Mahaprabhu quer nos ensinar esse processo. Se você for procurar no Bhagavatam, no 10º canto, no capítulo 87, você pode checar e encontrará que está escrito: o Senhor Supremo Bhagavan repousa por 4 meses. Não como nós dormimos e o nosso sono é Tamaguna. O Senhor Supremo não dorme como nós. Ele se concentra em Yogamaya. Então, durante esse período, durante 4 meses, o Senhor Supremo vai dormir. Então, nesse período, está explicado no 10º canto, no capítulo 87, que os Upanishads, os Vedas, eles oram para o Senhor Supremo, enquanto o Senhor Supremo está concentrado na sua Yoga Nidra. Então, os Puranas, os Smritis, os Shrutis em forma personificada vão orar para o Senhor Supremo por 4 meses. Durante esses 4 meses, nós devemos fazer Sankirtana sem parar o tempo todo. Então nós temos que fazer o Harikatha e o Kirtana. Se nós quisermos evitar este processo, você vai perder bênçãos. Você não vai receber o resultado se você não cantar os santos nomes, não cantar Bhajana e Kirtana nesses 4 meses. Então, o nosso Guru Varga, Bhaktivinoda Thakur, Bhakti Pragyana Kesha Goswami Maharaj, Bhakti Rakshakshidra Goswami Maharaj, eles seguiam esse voto de Chaturmasya de maneira perfeita. Nesses dias eles cantavam as glórias do Senhor Supremo 4 vezes por dia. Kirtana estava acontecendo. 4 vezes eles davam Harikatha, mínimo. Então, o voto de Chaturmasya significa que nós temos que seguir o Harikatha e o Kirtana e alcançar o Senhor Supremo. E obter serviço eterno sob a guia do Vaishnava puro. Se você evitar o Harikatha e o Kirtana, o seu vrata é inútil. Então, eu posso mostrar isso para vocês no Bhagavatam. Shri Naradaji Maharaj fala sobre sua vida precedente. No primeiro canto, você encontra Narada falando com Vyasadeva. Como ele obteve sucesso, recebendo a associação de diferentes sadhus durante o período de Chaturmasya Vrata. Durante o período de Chaturmasya, ele encontra um grupo de sadhus quando ele era criança, Narada, na sua vida precedente. Ele se associa com os sadhus e toma prashada com eles durante 4 meses. Esses 4 meses foram suficientes para que Narada... Eu não estou falando de um Nityasiddha, mas de um Sadhanasiddha. Então, Maharaj está dizendo que ele está citando o caso de uma personalidade de Narada que alcança a perfeição através do sadhana. Ele é um Sadhanasiddha e não o Narada Nityasiddha. Então, durante o Chaturmasya, nós podemos receber a oportunidade de nos associar com o Guru e com os Vaishnavas. Mahaprabhu, Advaita Gosai, todos eles, Sarvabhauma Bhattacharya, todos eles se encontravam durante esses 4 meses em Jagannatha Puri. Por 4 meses, eles
alcançavam satsanga, that we can a get associação this com os way, devotos puros. we can make Dessa big maneira, advantage. nós This is the podemos one big advantage for us. receber essa imensa vantagem, essa grande chance. Singing, dancing all the time in Mahaprabhu organizou essa maneira de cantarmos e dançarmos e falarmos de Krishna in Nilachal Kshetra or in Srirangam, everywhere. em Nilachal Kshetra, During que é Chaturmasavatam, Mahaprabhu used to Kshetra, hear o Kshetra, Kams Bhagavatam Maharaj, que é from Purushottam Dham, que é Jagannatha. in Tota Gopinath. You heard the name of Tota Gopinath? Vocês já ouviram o nome do templo Tota Gopinatha? Mahaprabhu ficava lá junto com Gadadhara Pandit. E lá eles faziam Somebody kirtan. speaking Alguém explicou que in Kartik Brata. Kartik Brata is a no mês part do of Kartika, Chaturmasavatam. Kartika If you're é going to parte ignore, if you're Chaturmasa. going to ignore Se você all ignora the, Shravan, Bhadra, Asin, Shravan, Bhadra, Ashwin, Kartik Brata, se você honrar solo Kartika, isso também não é suficiente, é muito ruim. Se você fizer os votos somente nesse último mês. Há quem diga que você pode só fazer o voto no último mês, mas esse vrata é incompleto, você não recebe o mesmo resultado se você honrar somente o último mês. Então, alguns do nosso Guru Varga explicou que nós devemos cantar Astakakalya Lila. Right from the beginning time. Astakakalya Lila. 3:30, 4 o'clock. Das 3h30, 4 da manhã. From then onward, you Então, can dali go em on, diante, você pode ir you can go on relating your bhajan with Ashtajam. relacionando o seu bhajana Some of our com Guru as atividades de Krishna. it is not possible. Alguns dos membros do nosso Guru Varga disseram isso não é possível. They speak Sridhar Maharaj, of bonded soul. Keshav Maharaj, eles disseram a alma condicionada não deve fazer isso. É melhor que ela se concentre nos santos nomes. Porque agora, no momento presente, mesmo de manhã, eles pensam, agora Radha e Govinda estão dormindo. Dormindo? Como assim? Eles não conseguem entender. Eles podem ter uma concepção material e entender mal. É por isso que Bhakti Pragna Keshav Goswami Maharaj, Sridhar Maharaj e Bhaktivinoda Thakur também dizia, nós não devemos permitir que as almas condicionadas penetrem esse tópico. Astakakalya Lila. A alma condicionada não deve meditar nos passatempos de Krishna antes de estar totalmente purificada. Caso contrário, elas vão entender mal e vão cair. Então é melhor que eles façam Harinama, que façam o Panchatattva, que eles ouçam Harikatha continuamente. Pois o Harikatha pode lhes dar a oportunidade de se qualificar um dia para servir em Goloka Vrindavana. Então existem diferentes opiniões, mas ao mesmo tempo nós não temos o direito de criticar ninguém. Suponha que Parikshit Maharaj está ouvindo sobre a Rasa Lila de Krishna, sobre a dança de Krishna com as golpes. Parikshit Maharaj, como assim? Ele tem o direito de ouvir sobre a Rasa Lila? Maharaj, mas Parikshit Maharaj é um Mahabhagavata. Está escrito no Bhagavatam. Esho Mahabhagavataha. No seu horóscopo também aparece isso. Os Rishis e os Munis dizem isso. Em 4 lugares diferentes no Mahabharata, do Chaitanya Charitamrita, ele é apontado como um Mahabhagavata, alguém que não tem reações materiais. Mas nem todos os Mahabhagavatas podem ouvir a Rasa Lila, sobre a Rasa Lila. Existem 3 níveis de Mahabhagavata. A primeira categoria, a segunda categoria e a terceira. Mesmo depois disso, nós temos que entender quem está interessado em Madhurya Lila. Tente entender.
O Mahabhagavata pode ser dividido, aqueles que são Mahabhagavatas, que são os grandes devotos de Krishna, eles têm também 3 categorias. Existe a mais elevada, a categoria mais elevada, são aqueles que estão interessados no Rasa Tattva, sim ou não? Primeiro ponto. Aqueles que enxergam o Rasa Tattva ininterruptamente, nós podemos perguntar de que maneira essa Rasa Tattva se manifesta dentro deles, como Sakya ou Parakya. Rasa Tattva pode ser dividido de 2 maneiras. Rasa Tattva como marido e mulher, como Narayana e Lakshmi, ou como Krishna e Radha, que vivem como adolescentes que nunca se casam. Então alguém é um Mahabhagavata, supondo, mas como é que ele qual Rasa Lila ele enxerga no seu coração quando ele alcança a perfeição? Então, como é possível entender isso? Bem, pelo poder de Sukadeva Goswami, suponha, Maharaj está explicando o caso de Parikshit Maharaj. Vamos supor que eu não seja qualificado, mas não tão elevado assim. Mas o meu Guru é muito poderoso e ele lhe dá poder para você alcançar esse tipo de assunto. Ele pode transferir poder por mim. Esses são casos especiais. Então, para Parikshit Maharaj é um caso especial, porque ele recebe a misericórdia plena de Shukadeva Goswami. Então, ele é considerado um caso especial. Não todos os Mahabhagavatas podem ouvir sobre Rasa Lila, perdão. Então, nós temos que compreender isso. Alguns membros do nosso Guru Varga vão explicar, nem todos podem pensar em Astakalya Lila e fazer o bhajana e cantar os santos nomes. O nosso Guru Varga eles explicam isso, que nem todos podem alcançar este nível. Muitas pessoas é melhor que cantem o Panchatattva, que meditem em Chaitanya Mahaprabhu para se qualificar antes de meditar nos passatempos de Krishna. Eles podem cantar os santos nomes, uma laka, 64 voltas. 2, 3 vezes é difícil. Quase ninguém consegue fazer, mas pelo menos 64 voltas. Isso você deveria conseguir cantar. Se você se concentrar no Harinama, se você recebe a misericórdia dos santos nomes, você vai fazer no máximo em 5 horas, não mais do que isso, você vai cantar 64 voltas. Os Siddha Mahatmas, eles cantam em menos de 1 hora. Eles sentam e a mente deles está tão concentrada. A sua mente, enquanto você canta os santos nomes, a sua mente vai daqui para lá, de lá para cá. Você canta os santos nomes, sua mente fugiu para algum lugar. Mas a mente deles está concentrada. Enquanto eles estão cantando os santos nomes, eles estão caminhando pelo Vrajadama. Você não acredita? Como é possível? Eu sei que você não acredita, mas um dia você vai acreditar. Se você receber a misericórdia do Guru, você vai entender, sim, é possível. Eles estão caminhando em todos os lugares, eles vão ao Radhakunda, ao Shamakunda, eles vão ver Giriraj Maharaj, a todos os lugares eles vão. Você acredita ou não? Muito bem, nesse caso, se você pega 15 minutos para fazer os santos nomes, você canta tudo em 15 minutos. Você não acredita agora, mas um dia você vai acreditar se você estiver alinhado. Então, tente fazer, pelo menos cantar 64 voltas, uma laka. Então, alguns do nosso Guru Varga vão dizer, pelo poder de Gurudeva, algum discípulo pode receber a misericórdia do Guru de ouvir esses tópicos, mas a maioria não pode porque não estão qualificados. Como Banu Goswami Maharaj, que orou muito tempo atrás.
Quando Goswami Maharaj orou se aproximou de Prabhupada Bhaktisiddhanta e disse: meu coração está cantando. Você pode me ajudar? Prabhupada pode entender seu coração. Você não pode trapacear Prabhupada Bhaktisiddhanta. Então, Prabhupada podia ver o coração desse devoto. E ele deu uma sugestão. Muito bem, você tem um sintoma muito bom. Siga estes livros, este. Eu não vou falar agora esses livros, pois essa foi a instrução que Prabhupada Bhaktisiddhanta deu para aquele devoto. E você vai cantar os santos nomes e depois vai vir para mim em segredo conversar comigo. E é por isso que Srila Bhanu Goswami Maharaj recebeu esta oportunidade de ouro do próprio Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta para arranjar eu não deveria falar sobre isso, mas eu vou dar somente uma indicação desse fato. Prabhupada que me perdoe. Pela misericórdia de Prabhupada, Bhanu Goswami Maharaj conseguiu alcançar o sucesso de arranjar muitos Kunjalilas. Ele conseguiu receber a misericórdia das manjares que ficam ao redor do Radhakunda. E esses passatempos foram mostrados para Bhanu Goswami Maharaj pela misericórdia de Prabhupada Bhaktisiddhanta. Se Prabhupada Bhaktisiddhanta não estivesse interessado em Raganuga e Rupanuga, como seria possível? Alguns Sahajiya disse isso. Prabhupada Bhaktisiddhanta não estava interessado nisso, dizem os seus detratores, os seus inimigos. Prabhupada diz, esse é o nosso objetivo final, mas isso não significa que na sua condição de alma condicionada você vai pular como um macaco para esse nível. Nós sabemos que esse é o nosso objetivo final, mas você não deve fazer como um macaco e começar a dançar como se você fosse uma manjari. Isso não é bom. Você vai ter que fazer isso no momento certo. Em primeiro lugar, concentre-se em cantar os santos nomes e ouvir o Harikatha. E essa é a oportunidade que nós recebemos no Chaturmasya Vrata. Então, os nossos Guru Varga vai dizer que nós podemos discutir sobre Gajendra Moksha Lila, sobre o passatempo de Gajendra, do elefante que ora para o Senhor Supremo quando está numa luta com o crocodilo. Ele foi liberado neste mesmo mês de Kartika. Isso não significa que nós devamos agir de maneira imperfeita. Perdão, eu perdi. Então, Gajendra, pessoalmente, ele não vai falar. Ele vai falar de maneira indireta. Gajendra é aquele elefante que tinha sido Indradyumna Maharaj. Não o Indradyumna de Jagannatha Puri, cujo nome emprestado para o lago que existe em Jagannatha Puri chamado Indradyumna. Nós estamos falando daquele mesmo Indradyumna que havia cometido uma ofensa, pois ele encontra com um grande rishi. Esse rishi veio. Ele deveria ficar de pé. Então, quando esse grande santo amaldiçoou Indradyumna, porque Indradyumna não se levantou, ele disse, você vai se tornar como um elefante. Os elefantes também não ficam de pé. E um Gandharva que estava lá chamado Huhu estava brincando com esse outro rishi que havia nascido num rio. E esse Gandharva mergulha na água e toca os pés de lótus desse
Gandharva. Esse Gandharva fica assustado e diz, quem está fazendo isso? Depois ele sai de dentro da água rindo. Você quer morder as pessoas debaixo d'água? Então você vai virar um crocodilo. Então todos esses dois personagens, tanto Gajendra quanto o crocodilo que tenta matá-lo, eles fazem parte desses passatempos. Então nós poderíamos discutir Gajendra durante Kartika ou falar do Bhagavatam em geral. Hoje nós vamos falar sobre como seguir o mês de Kartika. Porque, de maneira perfeita, se nós pudermos seguir, então, por conta de um único voto de Kartika, então, por causa desse mesmo voto de Kartika, nós devemos cantar todos os dias Namamishwaram Sachitanandarupam Lasatkundalam Go Kule Brajamandam Yashodabiyolu Kalatalamana Vita Brudam Namamishwaram Sachitanandarupam. Este Kirtana devemos cantar todos os dias, de agora até o final do mês de Kartika. De manhã, de noite, você tem que mostrar, você tem que acender uma lâmpada de ghee. Nós temos que apresentar essa lâmpada de ghee para a satisfação de Damodara Bhagavan. Ou você também pode se concentrar no Harikatha e no Harikirtan, nos santos nomes. Isso também é válido. Eu não tenho tempo para mostrar uma lâmpada para o Senhor, porque eu estou fazendo o Harikatha o tempo todo, então eu estou ocupado com o Harikatha, mas o que fazer? Eu não tenho tempo. E o Tarun Prabhu lá da Goshala está fazendo. Mas ele faz com ghee puro, não com ghee contaminado. Alguns dias atrás eu estava fazendo no centro de pregação novo de Maharaj, ele fez acender o fogo e o fogo subiu muitos metros até o teto. Nunca vi, ele disse, nunca acontece isso. Então é um ghee que foi trazido de Mathura e Vrindavan, e quando ele foi oferecido, os semideuses ficaram muito felizes. E o fogo foi lá em cima. Vocês viram a foto? Então de noite as pessoas mostram esta lamparina de ghee para Krishna cantando Damodarastakam. Então, neste mês de Kartika, em Chaturmasya, você deve confirmar que você não vai fazer asatsanga, que você não vai se associar com nada de material, com nada de imperfeito. Você tem que confirmar que durante Chaturmasya você não vai se associar com nada que seja material. De alguma maneira alguém acaba recebendo a satsanga e é por isso que nós recebemos karma negativo. Isso é um problema. Durante o mês de Kartika, nós temos que saber que, de acordo com tempo e circunstâncias, existe esse momento de fazer o seva. Você não pode quebrar essas regras. Isso significa que hoje você tem que decidir quantos santos nomes você vai fazer, quantas vezes você vai cantar a Panchatattva, mostrar uma lamparina para Krishna, quanto que você vai fazer o Kirtana. Você tem que decidir, você não deve quebrar este voto. Que horas você vai tomar prashada, quantas vezes, que prashada você vai tomar, para que você não se sinta cansado. Se você come muita manteiga, você vai ficar cansado. Ah, estou cansado agora, comi muito ghee. Então, nós precisamos de uma prashada sattvika. Então, nós temos que também nos sentar numa asana particular.
específica. E às 4 da manhã ou às 5 cantar os santos nomes do Senhor. Nesse momento não tem barulho. Quando 6 da manhã aparece, aí você ouve alguma coisa. Então você deve levantar às 3, 3:30. Então tenha certeza, certifique-se de que seu corpo está limpo, então comece a cantar os santos nomes. De maneira regular, diária. Então, ao fazer os santos nomes, você tem que pensar nos pés de lótus de Gurudeva. Se você não fizer isso que eu estou dizendo, sua mente vai fugir de um lado para o outro. Então, Prabhupada Bhaktisiddhanta costumava dizer que o Guru Pada Padma, o Guru Charan, é a forma com a qual nós podemos entender aquilo que é transcendental. Nós temos que manter o Guru no meio. E o que significa isso? Que através da ajuda do Vani Swarupa, do Guru Pada Padma, do Vaishnava Pura, nós podemos enxergar o reino transcendental. E Prabhupada costumava dizer Guru Pada Padma, Vaishnava dos pés de lótus. É o meio através do qual nós podemos enxergar a realidade transcendental. Se você evitar Vaishnava, você não vai conseguir enxergar. É como se você precisasse de uma lente para enxergar. Aí com a lente você enxerga. Você não consegue enxergar, vamos supor que o seu poder de visão não seja perfeito. Você tem que colocar uma lente. Se você colocar uma lente, você pode ver. Similarmente, você tem que pegar a ajuda do Guru Vani Swarupa, do Guru dos Vaishnavas. Pelo seu esforço pessoal, você não vai conseguir. Tenha cuidado. 4 months continuously we have to do all kirtan. Nós vamos ter que cantar kirtan, todos esses rituais por mês. Eles fazem bastante atividades. A gente está falando que os devotos junto com Krishna, eles têm uma série de atividades que ao meio-dia, do meio-dia a 1, eles assistem a Lila, o Surya Puja. Eles participam da Lila Krishna. Existem muitos passatempos. Depois eles vão até o Radha para brincar na água. Maharaj está falando da sequência dos passatempos de Krishna na realidade transcendental. Depois Krishna vai passear com as vacas e Radharani vai colher flores. Kusum Sarva, big Sarva. In Govardhan, you can find Radha Kunda. From Radha Kunda, if you go to bus stand of Govardhan, in between there is big Sarva, Kusum Sarva, plug in, there is some Leela. After that they can go back. After that they go for to do Archana and Seva of Surya Bhagavan. After that they get come. So many Leela. Existem muitos passatempos. São passatempos incontáveis. Muitos passatempos ocorrem no Radha Kunda e Krishna depois volta. E Radharani vai fazer algumas preparações para Krishna. Krishna vai para Goshala mungir as vacas. E Yashodhana arranja a prachada deles. Então eles vão até a Assembleia de Nanda Maharaj todos os dias. Somebody singing, somebody joking, somebody dancing, because they are getting some remuneration, some Então donation alguns from dançam, Nanda Maharaj's king. alguns aparentemente se divertem porque recebem uma remuneração do Pai de Krishna. E depois disso, Krishna continua fazendo seus passatempos noturnos. Então todos esses lilas nós não deveríamos discutir agora, porque não seria ideal. Nós podemos discutir o verso com o qual nós começamos.
in this sloka, it is written, Bhakti Yoga Paribhavita His Saroja Asase. I mean, we'll have to take shelter of que nós temos que tomar o abrigo do Shabda we'll Brahman. have to take shelter, Bhakti Yoga Paribhavita His Saroja Asase. So, first of all, Então, em primeiro lugar, the main point, it is o ponto written principal, that in Aprakrita Jagat, about Aprakrita que no Jagat, Aprakrita first of Jagat, all, no we universo have to transcendental, você precisa realize. realizar, First of all, you have to realize, first of all, you have to hear, você tem then que you can escutar see. para depois ver. Not that first of all you can see, Não que after primeiro that você hear. vê e depois você Don't escuta. follow. Não. It is the speciality of this Aprakrita Jagat. É uma coisa especial do universo transcendental. That first of Que all, primeiro we have você to take help escuta. of this oral reception. First of all. Primeiro você deve escutar Like Shravanam. Navavida Bhakti, Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, Padu Sevanam, Archanam, Bandhanam, Dashyam, Shaksham, Atmanivi. Or, first of all, Em Shravanam. primeiro lugar, Shravanam, If at all ouvir. you are not going to hear, Se você não ouvir de maneira how far you apropriada, can see? Because in como material você vai eyes you conseguir cannot see. ver? With the material eyes, you can see some stool and urine. Com esses olhos materiais, você só pode ver Money, fezes de goodness, urina, this you can homens e mulheres, see. So first of all, this is posição the material. main advice of this sloka. Portanto, o You will have primeiro to depend aviso upon, deste verso diz que você vai ter que depender Shabda Brahma. do Shabda And Brahman. Shabda Brahma surely coming out from the lotus mount of E o Guru Shabda Vaishnava, Brahman vem not dos from lábios de anywhere. lótus do Guru e dos Not Vaishnavas. that anywhere and everywhere. Not that Ele não anywhere vem de and qualquer everywhere lugar, you ele não can está go em and qualquer hear. lugar e você vai ouvir em qualquer That's lugar esse why Shabda Brahman. many devotees Muitos devotos used to ask Prabhupada, you are perguntavam always para putting some Prabhupada, restriction, don't go there, você don't sempre go põe there, algumas don't restrições, go não vai there. aqui, não vai lá. Then where we can go? Então onde que nós podemos ir se a gente não pode ir em lugar nenhum? Don't go there, don't go. Prabhupada dizia, não vá lá, não vá naquele templo, não vá naquele outro. We can realize Porque ele tinha a Prakrita Darshan, ele sabia que eram Sahajias dando Harikata. Então ele não permitia que seus discípulos fossem nesses lugares. it's very Eles achavam que Prabhupada era muito rigoroso e ele respondeu, okay if you like to go. ok, se você quiser and ir, if you like to go, okay, you can go to você pode ir, mas here vá escutar from such a source de uma where at fonte least you can confirm que that você possa there is confirmar no nam aparad is there. Follow. que não tenha nama If parada, at least there is no nam aparad. que não tenha uma daquelas 10 If ofensas there is contra os no santos nama nomes. aparad, then you can go, okay? Se não houver No nama ofensas contra os santos no nomes, nama dali aparad você pode doesn't mean escutar. Harikatha. No nama aparad Essa ausência de nama parada não significa que seja um no nama Harikata. aparad means the first step. Esse é o primeiro passo. Não cometer nama parada é o primeiro passo. Tenho que confirmar que eu estou falando sem cometer nama parada. Aí você vai poder pregar de outras formas, ou ouvir, perdão, ou ouvir. Se você vai poder ouvir de quem não fez nama parada, você pode ouvir, mas se você ouve de quem fez nama parada, você não pode ouvir. Senão você perde sua consciência. Então, em primeiro lugar, você tem que depender de escutar. Não é que você pode falar Harikata antes de escutar Harikata. Aqueles que não estão estabelecidos em Shrautapanta. Se meu Gurudeva está estabelecido em Shrautavanta, em Shrautavani, se ele está ouvindo de Prabhupada Bhaktisiddhanta e repetindo o que Prabhupada Bhaktisiddhanta disse, se você quiser ficar no Parampara, você tem que ouvir alguém que pronuncie este conhecimento eterno. Caso contrário, aquele Harikata não vai dar resultado. Então, em primeiro lugar, mas não somente em Kartika no Chaturmasya Vrata, você precisa confirmar que não há asatsanga, que ninguém está se associando com coisas impuras, com o conhecimento imperfeito. Quando Mahaprabhu vai para o sul da Índia, e quando Mahaprabhu vai, ele está sempre cantando os santos nomes, Hare Krishna, Hare Krishna. E quando ele vai para o sul da Índia, o que ele vai dizer?
Krishna Keshava, Krishna Keshava, Krishna Keshava. Krishna Keshava, Krishna Keshava, Krishna Keshava. Rama Raghava, Rama Raghava, Rakshamam, Krishna Keshava, Krishna Keshava, Krishna. Why? Por quê? Mahaprabhu speaking Harina, but now Mahaprabhu when he going to Mahaprabhu something canta here, sempre os santos nomes, mas quando ele vai para o Sudão, Índia, ele Rama canta Raghava. Rama Raghava. O Then que significa? Raghavara, not Balarama. Não Rama Raghava. Raghava Balarama, Rama, não Rama that Balarama, Rama. mas aquele Rama, Dasarati Rama, filho do rei Dasarati, So why Mahaprabhu filho de speaking Dasarati Maharaj, o Rama de Sita dele. Por que ele canta os nomes de Krishna Rama? Keshava, Krishna Keshava, Por Krishna que ele canta Krishna Keshava? Pahimin, protect me. Krishna Keshava Mahima. O que significa Mahi? Proteja-me. You protect me. Why? Krishna proteja-me. Ele What diz kind por of quê? protection Que Mahaprabhu proteção asks? Mahaprabhu Because pede? devotees, they usually not pray Porque os to devotos não God. You oram protect por my body. proteção. Even Gajendra Proteja meu speaking. corpo. O próprio Garajendra vai dizer isso, o I Senhor am praying Supremo. to you not Diz, o because Senhor, eu estou orando para to você, protect my material body. não para I am proteger elephant. What I can do with this elephant o meu body? corpo material. Eu sou um elefante, o que eu vou fazer com esse corpo material? Gajendra speaking to Bhagavan. Mas Gajendra fala I am com o Senhor praying to Supremo, you not to protect my material body. não para proteger meu Bhagavan corpo don't material. O think Senhor não I põe am assim. praying so much for the protection of this Estou material orando body. para a proteção deste corpo material, que é o corpo de um elefante. I am praying you to protect my Gajendra Atma, pede para que Atma Krishna spirit. proteja a sua Atma, a sua alma. Por favor, proteja a minha alma. I am in the trap of this elephant body. Eu estou na armadilha deste corpo de elefante. Por favor, me Not proteja. to protect this my body. Não proteja o corpo, proteja a minha alma. Mahaprabhu also praying Então, this, Mahaprabhu ora da mesma maneira. teaching us, because Pois ele nos South India is ensina full of Mayavadi. que no sul da Índia estamos cheios de Mahaprabhu especially went to Mayavadis. South India, and South India is full of Mahaprabhu Mayavadi. está fazendo uma peregrinação no sul da Índia, então lá está cheio de Mayavadis. So, E a cada passo você pode encontrar com uma sampradaya impura, com uma escola de filosofia impura. Lá você pode se associar com os Mayavadis, então, ó Rama, ó Krishna, me proteja. Ele sendo o próprio Krishna, Anyway, mas ele se comporta dessa final maneira. conclusion is that Então, qual é a conclusão final? we will have to develop Vairagya. Que nós temos que desenvolver Vairagya. But everybody can go mad. Maharaj speaking about Vairagya. Maharaj está falando sobre desapego, Vairagya. Detachment is very, very easy to pass lecture. É fácil falar de To pass lecture desapego. is very easy. Detachment. Falar é fácil. But it's Desapego. not so easy in applied form. Mas não In é tão applied form, fácil Mahaprabhu like to see. aplicar esse desapego. Mahaprabhu quer ver você aplicar esse desapego. Vairagya in your life in applied form. What do you mean by Vairagya? I like O que to você quer explain. dizer de Vairagya? Vairagya mean Vairagya mean special attraction unto lotus uma feet of atração Bhagavan. especial aos pés de This lótus way do you Senhor can Supremo. read in Sanskrit, if I split Em sânscrito, if I split up this word, se você divide essa palavra Vairagya, Bigato Rag Vairag. Bigato Rag in Sanskrit. Bigatorag Vairag. Bigatorag significa I am going to lose attraction for any aquele que perde a atração material thing. por coisas materiais, ou a perda da atração pelas coisas materiais. Essa é a primeira explicação. I am Primeiro going to nível. lose attraction for any Significa material thing. a perda de atração por coisas materiais. Eu vou perder a atração por coisas materiais. Isso é Vairagya. Segundo, eu estou desenvolvendo atração pelos pés de lótus do Senhor Supremo. Isso nós podemos chamar de Visheshraga. Uma atração especial que nós sentimos em relação aos pés de lótus do Senhor Supremo. Se eu desenvolvo essa atração com os pés de lótus do Senhor Supremo, nós perdemos a atração material. Feeling attraction for Bhagavan is automatic factor. So you'll have to confirm. First of all, Então você tem que in the confirmar starting I told esses you, fatos, essas emoções. try to realize confirmar about your own, Se está tudo try to alinhado com as realize about your Escrituras. own sorrow. First, Então, em primeiro lugar, tente before realizar starting bhajan, o ponto em que você está. before starting Antes de bhajan, começar a cantar os santos before nomes. starting bhajan, actual bhajan, O verdadeiro bhajana. Um bhajana simples você pode fazer, starting actual bhajan, mas you must o verdadeiro realize bhajana só that acontece you se are você realiza eternal servant of que você é Bhagavan um Krishna, servo like eterno do Senhor Parikshit Supremo, Maharaj como Parikshit developed Maharaj. Sarusiddhi, first of all. Como que ele By desenvolveu hearing o Sarupsiddhi? Bhagavad Gita, Ouvindo though Harikata, Parikshit Maharaj is Mahabhagavad, but it is written
that E Parikshit Maharaj, he 100% realized I'm the eternal servant of Bhagavan. ele realiza que ele é um servo eterno do Senhor Supremo, assim como nós devemos realizar. Anyhow, if I speak you, Então, se eu disser, você vai deixar a matéria, você vai deixar isso, você vai deixar aquilo, você pode enlouquecer se eu fizer isso. Oh Maharaj, eu não posso fazer isso, tão difícil. Então, Vairagya significa que você tem que realizar. Você pode relacionar tudo e todos com Krishna. Aí o problema acabou. Você pode realizar e manter essa realização de que tudo está conectado com Krishna, se lembra sempre de Krishna, como Krishna deseja ser lembrado. Isso é fácil falar. Se você soubesse essa técnica, existe uma técnica para fazer isso. Como eu faço para relacionar os meus pecados ligados à fala, ao sono, às minhas ações, ao ganhar dinheiro, o que quer que eu faça, sua relação com a esposa, tudo, cada uma das suas ações. Se você conseguir relacioná-las com Krishna, Brajana, se você souber a técnica, mesmo até desde sua casa você vai fazer Bhakti, Krishna Bhajana. Esse é um ensinamento de Chaitanya Mahaprabhu. Ele ensina que nós não devemos destruir nossos órgãos dos sentidos. Porque nossos órgãos dos sentidos podem nos colocar em problemas. Então eu vou ficar cego como Bilvamangal Thakur, que pegou 2 pregos ou 2 grampos e enfiou dentro dos olhos. O sangue jorrou. O caso dele é um caso incomum. Nós não devemos destruir nossos olhos, nós não devemos destruir nossa capacidade de escutar, ou só nossas pernas, os nossos braços. Isso não teria sentido. Você tem que dar. Like I already told that day, no? Chaitanya Mahaprabhu playing with devotees, swimming in the lake. Você tem que dobrar as suas atitudes, fazer uma curva nas suas atitudes na direção da doçura. Se você nadar no lago, pode ser um desfrute seu. Você pode parar com isso, você deve parar com isso, mas o devoto de Gauranga Mahaprabhu nada no lago para jogar água no Senhor Supremo. Então isso é bhajana. Então, você não sabe o significado de bhajana. O significa bhajana fazer algo que satisfaça o Senhor Supremo. Se meu sono satisfazer o Senhor Supremo, então meu sono se torna Hari Bhajana. Se eu comer satisfaz o Senhor Supremo, então aquilo é Bhakti. Se eu nadar e assim eu satisfazer o Senhor Supremo, isso é Bhakti. Se eu ganhar dinheiro para satisfazer o Senhor Supremo, isso é Bhajana. Mas isso não é fácil fazer. No Gaudiya Bhajana, Chaitanya Mahaprabhu nunca vai dizer você tem que destruir seus olhos, seus ouvidos. Não, ele não vai dizer isso. Chaitanya Mahaprabhu diz que você tem que fazer uma curva doce, transformando tudo em bhajana, tudo a serviço do Senhor Supremo. Somente aqueles que recebem a misericórdia plena de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada de Bhaktivinoda Thakur podem realizar e colocar isso em prática. Tudo que eles vão fazer. Desde alguém toque Mridanga, aquilo não é bhajana. Porque se ele está tocando Mridanga e cantando Kirtana e não estiver satisfazendo o Senhor Supremo, não é bhajana. Eu escrevi um artigo sobre isso muito tempo atrás, lembra? 20 anos atrás, 22 anos atrás, em Vrindavana. 24 anos atrás, até muito tempo atrás. E eu ia de Shambhava tomar darsha das deidades de Gokulananda. Eu encontrava esse devoto da Gaudiya Mata, que era um homem muito antigo. Ele estava vestido de brahmachari. Ele não conseguia sentar. Ele sentava diante de Gokulananda, da deidade, e fazia um kirtan ali. Aquele kirtan tocava no meu coração. Eu tinha certeza que esse devoto não era um devoto ordinário. Eu não podia falar com ele, porque eu tinha meu seva para fazer, então eu tinha que correr para fazer meu seva. Eu não podia interromper o kirtana dele, porque aquele era o seva dele. Ele tinha uma carta lá na mão, um símbolo.
E, por exemplo, como alguém que fosse muito tímido. if you are going to show your very side, Se você se mostra muito tímido. Ele tocava assim, como uma pessoa muito tímida. as if I am nothing. Como se ele não fosse nada. Ele tocava e parecia que ele não era ninguém, que ele dizia, não sei nada, não sou ninguém. O meu Kirtana, meu Deus, que vergonha, vou tocar na frente do Senhor. Ele tinha vergonha de tocar ali. Todos os dias ele estava ali. Eu me lembro sempre bem dele, pela misericórdia do meu Gurudeva. Um dia eu realizei, ninguém estava lá. Ninguém se importava se aquele senhor de idade estava fazendo Kirtana, mas eu me importava pela misericórdia do meu Guru de Shambhava. As pessoas vinham ali e nem olhavam para ele. E eu ficava olhando de longe para ele. Todos vinham e falavam sobre si mesmo, que nem os corvos. De manhã o corvo faz cá, cá, cá. De manhã o corvo começa. Eles falam uns com os outros. E aquele homem sem nenhuma reação fazia o Kirtana. Aquele Kirtana, ele fazia pela satisfação de Gokulananda, não pelo seu próprio desejo. Eu tenho certeza, hoje eu tenho certeza que ele cantava assim. Então nós temos Sridhar Maharaj gravado. Ele não canta Hare Krishna, Hare Krishna. Ele canta de uma maneira muito tocante. Meu Guru Padapadma também de Shambhava Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. Mas aquele Kirtana muito simples pode tocar seu coração. Ele estava muito velhinho e não pronunciava as palavras de maneira adequada, mas aquele Kirtana tocaria seu coração. Todo o nosso Kirtana, todo o nosso Harikatha, todas as nossas atividades. Não vou dizer que você deve se cegar para não ver mais nenhuma mulher bonita. Você tem que fazer uma curva doce nas suas atividades, na sua mente, no seu coração, para que todas as suas atividades se tornem bhajana. Isso você tem que alcançar. Esse é o segredo da vida espiritual. Se você conseguir fazer isso, eu garanto, em nome dessa Vyasa-asana, nessa vida você alcança a Bhakti. Mas você tem que ter certeza que você vai fazer isso. Isso não é um brinquedo. Você tem que fazer de verdade. Esse é o Hari Bhajana. Seu parikrama, tudo, deve ser feito para a satisfação de Krishna. Se você não tiver sentimento aí, quem vai se importar com a sua aula? Nós podemos ouvir a aula de um professor de filosofia, por que eu deveria gastar meu tempo ouvindo alguém que vai dar uma aula que não tenha realização? Eu não quero ouvir coisas memorizadas, eu quero ouvir o sentimento de um sadhu, não uma aula seca. Então hoje eu vou parar por aqui, porque o tempo é limitado. E eu vou ter que dar um Harikatha imediatamente daqui a 1 hora. Eu não gostaria de parar, mas eu sou obrigado. I like to do some Mahamantra, but time cannot find. You do Mahamantra, don't go, do Mahamantra. So from tomorrow, we can go on discussing about the teachings of Bhagavan Singh, last teaching of Krishna, to Uddhavji Maharaj.